Então, queridos, vamos à palavra de hoje. Estamos naquela série de meditação de carta de Paulo aos Romanos. Desde janeiro nós estamos trabalhando nisso. Entramos no mês 10 e não terminamos ainda. Então, Romanos capítulo 10, vamos para 2 versos só. Romanos 10, 16 e 17. Vamos falar do assunto muito importante hoje. E nós acreditamos que os que aqui estão e aqueles que nos assistirão pela internet vão ter um entendimento renovado a respeito disso. Romanos 10, versos 16 e 17. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Para aí. O que ele está dizendo? Nem todos obedecem ao Evangelho. Agora ele vai lá em Isaías 53 e faz a pergunta que estava lá feita por Isaías, no verso 1. Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Quem é que está acreditando na pregação do Evangelho? Repare bem, quando Paulo fala quem acreditou na nossa pregação, Paulo não pregava judaísmo, pelo contrário. Ele disse que o judaísmo havia acabado na cruz. Então, quando ele diz quem acreditou na nossa pregação, Paulo sabe que a pregação dele era o Evangelho da graça de Deus. Então, quem está acreditando? Quem acreditou? E depois ele diz, e assim a fé vem. Olha, leia bem, com calma, como é que a fé vem? E assim a fé vem pela pregação, outra tradução está pelo ouvir, e o ouvir ou a pregação vem pela palavra de Deus. Está a palavra de Deus ou a palavra de Cristo na tua Bíblia? De Cristo e de Deus, né? Tem uma tradução, está Deus, outra palavra de Cristo. Então, quando Paulo fala a fé vem pela pregação, que fé que Paulo tem em mente? Isso que eu quero que vocês entendam, porque eu preciso ser uma pessoa definida sobre o que é fé. Então, a primeira coisa que fé não é sentimentos. Primeira coisa que nós temos que entender, fé não é eu me sentir bem ou me sentir mal. Se eu me sentir bem, eu estou com fé. Se eu me sentir mal, eu perdi a fé. Não, fé não tem nada a ver com sentimentos. Está bem claro isso? Fé é produto de uma convicção, de um entendimento que eu tenho. Eu sou convicto sobre este entendimento, este conhecimento que eu tenho do Evangelho. E convicção não é, hoje eu estou alegre, eu estou cheio de fé. Amanhã eu estou triste, perdi a fé. Hoje eu estou alegre, Deus está comigo, glória a Deus. Amanhã acordo chateado, aborrecido. Ah, Deus não está mais comigo, Deus se afastou de mim. Não tem nada a ver. Fé, então, não é sentimento. Outra coisa que fé não é. O mundo evangélico, eles pregam uma fé ilusória. Qual é a fé ilusória? Eu quero um Deus que resolva todos os meus problemas. Eu quero um Deus que resolva tudo. Então eu quero ter fé em Deus, para Deus satisfazer o que eu desejo, resolver os meus problemas, me dar uma vida melhor. Eu quero ter uma fé que Deus é o gênio da lâmpada. Eu esfrego a mão lá e sai o gênio Jesus, assim, né? Bonitão, fortão, né? Sim, meu amo. Faça os seus pedidos. Aí ele vai falar, olha, resolve o problema da minha filha, eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero trabalhar, faça isso. Não é isso que Paulo está dizendo, que a fé vem pelo ouvir. Isso é uma fé falsa, que as pessoas vêm procurar Deus para resolver o que elas destruíram. Resolver os problemas dele. Então você vê uma multidão hoje, domingo de manhã, deve estar igrejas lotadas de pessoas que estão lá porque prometeram que os problemas delas vão ser resolvidos. Essas pessoas não estão interessadas em conhecer o Evangelho. Evangelho para ela é o seguinte: eu vou comprar uma casa, eu vou trocar de carro, meu filho vai melhorar, eu vou arrumar um trabalho, olha, vou ser curado. Aí vem um testemunho, depois da oração estava com uma dorzinha na unha, passou a oração. Você vê isso na televisão. Então, quando o Paulo fala de fé, não é essa fé onde o indivíduo quer um Deus só para satisfazer os desejos dele, resolver os problemas dele, e esse indivíduo não tem nem um pouquinho de preocupação em se aprofundar em conhecer o Evangelho. Então, a maior parte, deixa eu repetir, a maior parte da fé que essas igrejas pregam
essas igrejas da televisão, é o seguinte: vem aqui que você vai ter um milagre. Se você fizer o que eu mando, sua vida vai mudar. Se você der o dinheiro que nós estamos pedindo aqui, você vai ficar rico. Se você fizer e dar os passos que o apóstolo está dizendo para você, e pegar os carnês, e ir na campanha e fazer isso, então tudo vai mudar na sua vida. Então vai um monte de gente lá, que nem tem interesse em conhecer o Evangelho, eles vão lá atraídos por isso. Esse Deus da barganha, se você fizer isso, Ele vai te dar aquilo. Está lotado de gente agora nesses lugares. Eles não vão ouvir uma palavra do Evangelho. Não vão ouvir nada, vão ver assim: Deus vai resolver os seus problemas. Agora, que tipo de fé Paulo tem na mente dele quando ele diz assim: olha, quem acreditou na nossa pregação? Quem está acreditando? Qual pregação que Paulo fazia? Paulo escravizava as pessoas na velha aliança? Não. Paulo deixou claro que a velha aliança acabou na cruz. Paulo nunca levou a igreja para viver debaixo de lei. Pelo contrário, ele disse que tudo aquilo acabou na cruz. Então, que fé é essa que Paulo está dizendo que ela vem pelo ouvir, pela pregação, pela palavra de Deus ou palavra de Cristo? Guarda essa pergunta aí na tua mente agora. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Gálatas, capítulo de número 3, vamos lá. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, capítulo de número 3. Isso dificilmente você vai ouvir numa pregação, mas está aqui na Bíblia. Está aqui, ó. Isso mexe com a mente das pessoas, porque essas coisas não são lidas e não são pregadas. Você pode ligar a televisão, ninguém vem ler isso na televisão para vocês, esses pregadores da televisão. Você liga uma rádio evangélica, pirata ou não, ninguém vem ler isso para vocês, né? Você vai ligar, tem uma rádio aqui na região, você liga lá umas 10 horas, o cara está lá: meu Deus, em nome de Jesus, contribui com esse ministério, e chora, só pede dinheiro o tempo todo. Você não vai encontrar nessas rádios alguém que vai ler e te explicar isso aqui, que está aqui na palavra de Deus e é o Evangelho. Qual foi a pergunta? E assim a fé vem pela pregação, pelo ouvir a palavra de Cristo. Que tipo de fé Paulo está falando? Primeiro ele diz: quem acreditou na nossa pregação? O que Paulo pregava? O Evangelho. Quem está acreditando? E que fé é esta que Paulo está expressando? Então, verso 23, olha, presta atenção, olha como está na Bíblia isso. Mas antes que viesse a fé, olha, não pode ser, Paulo está dizendo: antes que viesse a fé, existia uma religião sobre todos. Qual é? Estávamos sob a tutela da lei, debaixo da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então, espera aí, alguém pode perguntar: o que Paulo... Não entendo isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que antes que viesse a fé, estava todos debaixo do jugo da lei da velha aliança, até que essa fé viesse. Mas que fé que Paulo está falando? Mas se eu chego lá, eu vejo que Josué, nós vamos ler isso em Hebreus, derrubou as muralhas pela fé. Como é que antes que chegasse a fé, Josué não teve fé? Abraão é chamado pelo próprio apóstolo Paulo, que era chamado o pai da fé. Qual foi a fé que ele teve? Deus chegou, se revelou para ele e falou: larga a tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão teve fé? Teve fé, não é? Naamã não deu lá 7 mergulhos, as pessoas fazem campanha, os 7 mergulhos de Naamã, então tem que ter 7 dias de campanha, no último dia a lepra vai sair. Ele teve fé, foi curado, não era nem judeu Naamã. Ele não teve fé? Teve fé. Elias não fez cair fogo do céu, ele não teve fé? Teve fé. Gideão não teve fé? Teve fé. Como Paulo fala que antes que viesse a fé, e é isso esse é o ponto central para você começar a entender o Evangelho. Todos eles tiveram fé, mas o que eles entenderam da nova aliança, da morte de Cristo na cruz? Eles não entenderam nada. Eles não conheceram o Evangelho da graça de Deus. Os personagens da velha aliança tiveram fé? Claro que tiveram fé em Deus, baseado na lei.
Mas o que eles conheceram da morte de Jesus na cruz, da justificação, da redenção, da libertação do império das trevas, da reconciliação, da nossa filiação em Deus? Eles foram pessoas do Velho Testamento que acreditaram em Deus. E como acreditaram? Moisés não levantou o cajado, o mar não se abriu e eles não passaram a pé enxuto entre o mar. Aquilo não foi fé, uma fé extraordinária. Agora eu pergunto, Paulo está dizendo, antes que viesse a fé, todos eles do passado creram. Agora, o que Moisés, depois que abriu o Mar Vermelho, ele conheceu do Evangelho da graça de Deus? Não conheceu nada. A única coisa que ele falou é que um dia Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, semelhante a ele, e vocês vão seguir esse profeta. A missão de Moisés era tirar o povo do Egito e levar para aquela terra prometida. A terra prometida era uma terra geográfica física. Não é? E qual foi a função de Josué? Josué tinha que entrar na terra, ele substituiu Moisés. Moisés não entrou na terra prometida. A fé dele não permitiu que ele entrasse na terra prometida, ele morreu antes, não morreu? Qual foi a função de Josué? Como um líder de batalha espiritual, agora ele tinha que entrar na terra. E ele entrou, em primeiro lugar, derrubou as muralhas de Jericó pela fé. Mas o que Josué entendeu do Evangelho da graça de Deus? Não entendeu nada. Ele entendeu de como rodear a muralha, e guardar a lei, e entrar lá, e vencer os inimigos e matar todo mundo. Vocês estão entendendo ou não? Então a fé que aquele povo teve na velha aliança, eles não tiveram a fé com o conhecimento da nova aliança que nós temos hoje. Eles olharam e viram o nosso conhecimento de hoje uma coisa pálida. Olha, um dia esse rei vai vir, esse Salvador vai vir. Eles não viram o que ele veio, o que aconteceu na cruz, e depois da cruz, o novo conhecimento que foi dado através da revelação do Evangelho da graça de Deus. Então, meus irmãos, eles foram pessoas de fé no passado? Foram. Isso é para dividir a cabeça das pessoas. Quem entender isso se liberta da lei. Agora, o que eles compreenderam do Evangelho da graça de Deus? Por exemplo, Paulo citou aqui em Romanos 10, 16 e 17 isso. Ele citou Isaías. Quem acreditou na nossa pregação? Isaías foi um dos profetas maiores do Velho Testamento. Ele falou, caiu sobre ele as nossas iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele parou no sacrifício, ele não teve conhecimento daquilo que veio depois da cruz. Então, vou recapitular isso. A fé daquele povo do Velho Testamento, eles creram em Deus de acordo com aquele conhecimento que eles tiveram de Deus baseado na lei. Mas eles não conheceram nada da nova aliança, do sangue derramado, da redenção, o que é ser liberto do império das trevas, o que é ser justificado diante de Deus, o que é ser redimido pelo Senhor Jesus na cruz, o que é ser reconciliado com Deus. Como é que eles se achegavam a Deus? Através dos sacrifícios, daquele sangue derramado. Eles não entenderam nada de Hebreus capítulo 10, que um novo e vivo caminho foi aberto através do sangue de Jesus. Eles não entenderam que na nova aliança nós não precisamos de templo, de sumo sacerdote, de sacrifícios de animais, nós não precisamos dos levitas. Tudo isso acabou e Cristo substituiu tudo isso. Eles não entenderam nada da pregação que nós fizemos domingo passado, o fim da lei é Cristo, porque eles viveram debaixo de lei. Tiveram fé, sim, com o conhecimento que eles tinham de Deus naquela época. Mas eles não tinham conhecimento do Evangelho da graça que nós temos hoje, escrito aqui nas 14 cartas que Paulo escreveu. Está claro isso na tua mente? Você está me acompanhando, está tendo visão sobre isso? Então, quando Paulo fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, Paulo não está dizendo o Velho Testamento. Paulo está mostrando o novo conhecimento que veio através do Evangelho da graça de Deus. Então, nós estamos lendo Gálatas, ele está dizendo lá, olha, mas antes que viesse a fé, estávamos todos debaixo da tutela da lei e nela encerrados, aguardando o quê? Um conhecimento novo, que viria no futuro, uma nova fé viria, um novo conhecimento.
E ele diz, de maneira que a lei nos serviu de condutor. O que é um aio ou condutor? Você, a Sabesp vem e põe a água ali até o relógio da tua casa ali, o relógio de água, o registro aí, não vem? Agora você vai precisar distribuir para toda a sua casa, para cada lugar que precisa chegar água, para a cozinha, para o banheiro, para o tanque. O que você vai pôr ali? Você vai pôr um condutor, um cano que vai trazer água para dentro da tua casa e lá vai fazer a distribuição para cada cômodo que tem necessidade de água. Então esse cano do relógio até a entrada da tua casa é o condutor, é o aio que Paulo está dizendo, que a lei foi um condutor. É como se a lei dissesse assim, olha, eu não sirvo para vocês. Vocês com essa natureza humana, eu vou condenar todos vocês. Então eu vou conduzir vocês para Cristo. É o condutor. Porque comigo vocês não vão ter jeito, eu vou matar e condenar todos vocês. É como se a lei falasse isso. Então por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, de maneira que a lei nos serviu de condutor ou de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Agora lá, versículo 25. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos mais subordinados ao condutor, ao aio, não permanecemos mais subordinados à lei. Então era uma fé que de futuro havia de vir através da revelação do Evangelho. A fé que nós temos hoje em Jesus Cristo é uma fé com muito mais conhecimento do que todo aquele povo do Velho Testamento tiveram. Se você chegasse lá, chega lá para Josué, vem com Josué lutar em Jericó. Você já cantou isso no passado? Eu já cantei isso. Não tem nada a ver Jericó comigo, eu não vou lutar em Jericó, eu estou na nova aliança. Se você chegasse para Josué e falasse assim, Josué, vem aqui, você foi um homem de Deus, né? Estou brincando. Você, olha, Josué, eu te admiro. Se você pudesse, eu li o teu livro e você fez coisas extraordinárias. Teve batalha que perdeu, mas a maior parte ganhou. Agora, Josué, eu estou aqui, eu sou o seu futuro. Me explica um pouquinho sobre o que é ser justificado pela fé. Ele ia olhar para você, ele ia falar assim, olha, eu sei que a muralha caiu, nós vencemos os inimigos, nós entramos na terra, mas o que é isso? Ser justificado por fé? Porque ele não entendeu nada disso. Entende ou não? Ele não ia ter nada para te dizer, você ia ter mais conhecimento do que ele a respeito desse assunto da nova aliança. Está claro isso na sua mente? Quer ver? Vamos lá, vamos para o capítulo da fé, para você entender isso. Hebreus 11, vamos lá, Hebreus 11. É o capítulo da fé. Então vamos começar no verso 4. Vamos desde o verso 1, tenha paciência, tá bom? Verso 1. Ora, a fé é a certeza das minhas emoções, dos meus sentimentos. É isso que está escrito? Não. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Agora Paulo aqui vai apresentar a fé do Velho Testamento. Olha lá. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O que eles obtiveram? Bom testemunho. Olha lá, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora ele vai citar os homens de fé do passado. Olha lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus contra as suas ofertas, e por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel morreu jovem. Ele ofereceu o cordeiro e foi aceito por Deus. Agora, o que Abel entendeu da graça de Deus? Nada. Mas ele não foi uma pessoa de fé do passado? Continuando. Pela fé, Enoque, olha, esse aqui conseguiu uma coisa extraordinária. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Se você chegasse e pudesse ver Enoque, o que é ser trasladado? Ele foi levado vivo, ele não passou pela morte. Então, quando ele foi tirado da terra, houve um processo já de mutação, ele já entrou no céu preparado para entrar lá. Não é uma coisa extraordinária? Mas o que ele entendeu do Evangelho da graça de Deus, da vinda de Cristo ao mundo? Não entendeu nada, gente. E foi trasladado. Teve fé? Teve. Mas não é a fé do Evangelho que ele teve. Continua. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe
e que se torna o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Nós conhecemos a história de Noé, foi maravilhosa, não foi? Mas o que Noé entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Qual foi o ministério dele? Olha, eu vou acabar com essa raça. Deus falou assim, né? Faz uma arca aí, eu vou matar todo mundo afogado. Ele obedeceu, entrou na arca, creu e foi salvo. Mas o que ele entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Do sangue derramado? Não entendeu nada. Você pode ver que depois que a arca parou, ele já plantou uma vinha, já fez lá um bom vinho, já encheu a cara e já arrumou maior confusão com o filho. Você já sabe da história, não sabe? Ficou bebum lá, né? O problema é dele, não é nosso. Mas o que ele entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Eu quero que você veja a diferença do conhecimento do velho e do novo. Ele não entendeu, Jesus ia vir milhares de anos depois, ainda. Uma coisa, um mistério que estava oculto, que ninguém conhecia. Continua, agora vamos lá para Abraão. Vamos lá, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Depois ele vai falando sobre a Sara, ele vai trabalhando na vida de Abraão, né? Vamos chegar a Moisés. Agora chega para Abraão, fala Abraão, né? Não vai chegar para ele, já falamos de... O que Abraão entendeu sobre o Evangelho da Graça de Deus? Ele saiu, largou a parentela, teve fé em Deus, ele morreu com uma promessa, olha, através de você vai ser abençoado todos os povos da terra. Ele só viu Isaque. E como é que ele seria abençoado todos os povos da terra através da minha descendência? Será que ele entendeu que um dia Cristo viria? Porque o meio de abençoar todas as nações, Paulo explica em Gálatas, é quando Cristo viria e essa bênção seria o evangelho para todas as famílias da terra. O que Abraão, que é chamado pai da fé, e de fato foi, entendeu do evangelho da graça de Deus, da obra da cruz? Nada. Olha a vida dele, ele mentiu que a mulher não era mulher, ficou com medo lá do rei, né? Deu umas mancadas, se deitou com a escrava, tentou gerar um filho que da escravidão apresentar para Deus, porque não teve paciência, porque a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Abraão deu muitas mancadas, mas o que ele entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Não entendeu nada. Se entendeu, foi uma coisa pálida, pequenininha. Continua a leitura no verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido. Tudo isso nós estamos falando pessoas que viveram antes da lei, a lei não existia até o tempo de Moisés. Continuando, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Olha lá, o que os pais de Moisés souberam a respeito do Evangelho da Graça de Deus? Nada. Eles viram que a criança era formosa. Será que eles entenderam que Moisés livraria o povo deles da escravidão? Não, eles viram que a criança era formosa, aquele sentimento de pai e de mãe. Ficaram com ela o máximo possível, nem entendendo que essa coragem que eles tiveram era obra de Deus. Puseram num cestinho e dali para frente Moisés se perdeu deles. E vai ser chamado para libertar o povo da escravidão. Será que os pais souberam alguma coisa que isso aconteceu? Não. E quanto ao Evangelho da Graça de Deus? Não souberam nada. Continuando. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, ali ele fala isso, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, e você sabe a história de Moisés. Agora, o que Moisés entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Uma coisa pálida. Qual foi o ministério dele? Libertar aquele povo, mandar as 10 pragas e escrever as tábuas da lei. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Continua a leitura aqui, ó. Vamos para o verso 30 agora. Olha lá. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada 7 vezes. O que aquele povo que era liderado por Josué, que rodeou as muralhas, entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Foram pessoas que tiveram fé, não tiveram?
Mas o que eles entenderam? Nada. Você concorda comigo? Para você ver quando Paulo fala, antes que viesse a fé que de futuro estava para se revelar, para nós entendermos o que Paulo está dizendo. A fé vem pelo ouvir, que fé que vem pelo ouvir? Continua. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. O que aconteceu com Raabe? O povo de Israel ia destruir aquela cidade, foi 2 espias. Ela percebeu, trouxe eles para dentro de casa porque eles foram descobertos, queriam matar eles. Ela mentiu, escondeu os 2 lá e prometeu, a hora que vocês derrubarem a cidade, preserve a minha família. Ela era uma meretriz, ela mentiu. Que tipo de fé ela teve? Ela só queria se livrar quando o povo de Israel ia destruir a cidade. O que ela entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Não entendeu nada. Não é uma pessoa que teve fé? Que tipo de fé? A fé do Evangelho? Não. Fé da mentalidade que eles tinham naquele tempo. Está cansativo isso? Posso continuar? Vamos lá? Olha lá. E que mais direi? Certamente me fará o tempo para... Ele só vai citar gente do Velho Testamento. Ela me referir a Gideão, olha lá. A Baraque, a Sansão. Vamos falar no caso de Sansão. Sansão tinha um voto de Nazireu, não podia cortar cabelo, a força estava no cabelo dele. Ele foi iludido por Dalila, cortou o cabelo, ficou fraquinho, no fim cegaram ele, e Deus teve misericórdia e ele destruiu aquele povo todo, os filisteus. Mas o que Sansão, que era um homem de Deus, que fez coisas fisicamente poderosas, o que ele entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Foi enganado por uma mulher que não era do seu povo, perdeu a visão, se tornou cego pelo engano e concupiscência da carne. O que ele entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Nada. Foi um homem de fé? Foi. Mas não conheceu o Evangelho da Graça de Deus. Agora vamos lá, verso 33, para não se tornar muito longo essa leitura. Os quais, por meio da fé... Vou ler o 32 de novo. Que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé fizeram coisas maravilhosas, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosas na guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, e alguns foram torturados não aceitando torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, e por sua vez passaram por provas de escárnios, açoites, sim, até por algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Para aí. Não foram pessoas que acreditaram? Foram pessoas que acreditaram, mas eles compreenderam o Evangelho da Graça de Deus? Não. Agora vem a chave, presta atenção nesses 2 versos. Preste atenção, não deixa a tua mente se perder nisso. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, eles tiveram fé, tiveram um bom testemunho, mas a promessa não se concretizou na vida deles, eles não enxergaram nada. Por quê? Olha lá. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Nós que vivemos aonde? Na nova aliança, na fé evangélica. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, para que eles do Velho Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então eles dependeram de nós, da nova aliança, para ser aperfeiçoados. Não está escrito isso aqui? Não, acho que não é bem assim. Então vamos voltar. Então, pastor, todos esses heróis da fé que o senhor leu aqui, eles não tiveram compreensão clara do Evangelho da Graça de Deus? Não, eles tiveram fé em Deus? Claro que tiveram. Mas com conhecimento para aquele tempo. Fizeram coisas extraordinárias? Claro que fizeram. Mas não conheceram o Evangelho da Graça de Deus. Agora,
Eles alcançaram a promessa? Não alcançaram. Vamos ler de novo o verso 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Porque esse povo do passado dependia de um povo do futuro. Meu Deus, que alegria! Você fica alegre saber disso? Aquele povo do passado que nós tanto ouvimos em pregações, ainda estão pregando sobre eles, eles não tiveram a concretização da promessa porque eles dependiam de nós, dos que viriam depois da cruz, dos crentes do Evangelho da graça de Deus, da verdadeira fé. Não está escrito isso aqui? Eu estou inventando? Não está escrito. Se está escrito é verdade. Por que isso não é explicado na televisão? Eu vou questionar. Por que as pessoas não abrem isso, não falam, não gritam de alegria? Ficam dando água orada, óleo ungido, oração forte, construindo o templo de Salomão, e não falam essas coisas. Por quê? Que isso aqui é libertador. Então, pastor, o senhor está se gabando. O senhor está sendo um homem orgulhoso. Aquele que se exalta será humilhado, hein? Quem está em pé, veja que não cai, hein? Né? Cuidado, ameaça. Oh, Deus. Aí vem a irmãzinha, Deus me revela que o senhor está sendo orgulhoso. Olha, está desprezando o irmão, está fazendo acepção de pessoas, hein? Não está escrito, olha lá. Verso 39. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por que eles não alcançaram a promessa? O Evangelho não tinha se manifestado, Cristo não havia vindo. Nós não existimos ainda, olha lá. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. O que Deus proveu para nós? Coisa superior. O que é o Evangelho da graça de Deus? É coisa superior à velha aliança. O que Deus proveu para nós? Olha para mim, não dorme. Deus proveu para nós coisa superior a tudo aquilo que eles fizeram no passado. Não está escrito aqui? Então o Evangelho, a nova aliança é muito superior a todo aquele judaísmo do Velho Testamento. A nova aliança é muito superior à lei e todos aqueles rituais religiosos do passado. Por isso que Deus pôs um fim nisso na cruz. Então vamos ler com calma. Verso 40, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, agora vem a dependência. Olha que coisa fantástica, que bate, dá vontade de sair gritando aqui, né? Virar meio pentecostal doidão aqui de alegria, né? Olha lá, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles lá do passado, sem nós do Evangelho, sem nós, está escrito isso, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então eles dependiam de nós, da igreja, do Evangelho da graça, da vinda de Cristo, de tudo que Cristo fez na cruz, para poder ser aperfeiçoado. Então eles ficaram esperando lá, até que Cristo viesse, morresse na cruz, surgisse a igreja, o Evangelho fosse revelado, dependendo de nós. Então Deus proveu, nós que somos da nova aliança, coisa muito superior a tudo aquilo que se viveu no passado. Né? Jesus falava assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou falar, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem ouvidos para ouvir? Não está diante dos teus olhos isso? Você que entende o Evangelho da graça de Deus, não está límpido, claríssimo, né? Então, para que eles, todos esses heróis da fé de Hebreus 11, que não conheceram o Evangelho da graça de Deus, para que eles, sem nós, eles estavam dependendo da nossa existência, de Cristo vir ao mundo, de surgir a igreja, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque Deus proveu o que para nós? Coisas superiores. Coisas superiores. Então, que fé é esta? Que Paulo fala assim, a fé vem, é uma coisa que vem. Repare bem, ele fala que vem por um conhecimento, a fé vem por uma pregação, por um conhecimento que vem através da palavra de Cristo. Então, que fé é essa que Paulo está falando que vem? É a fé do Evangelho, meus irmãos, o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Entende isso? O Evangelho foi uma coisa oculta. Eles conheceram até Jesus e pararam por ali.
Agora, as revelações que Paulo teve do Evangelho era uma coisa que estava oculta dos séculos e das gerações. Quer ver? Vamos lá. Colossenses, abre lá, Colossenses. Colossenses. Paulo fala, o mistério que esteve oculto, verso 26. Olha lá, Colossenses 1, 26. Abra aí, eu espero, leia, marque esses versos para você meditar nisso. O que Paulo fala? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O que Paulo tem em mente? Olha, aquelas gerações passadas, isso era misterioso para eles do Evangelho da Graça. Eles não tiveram conhecimento. Esse conhecimento do Evangelho da Graça de Deus era uma coisa que esteve oculto lá dos séculos passados e daquelas gerações passadas. Eles não conheceram. Estava oculto. Estava ou não estava? Agora, no tempo presente, agora que Cristo veio, ressuscitou, o Evangelho foi revelado, agora todavia se manifestou essa coisa que estava oculta, que é o Evangelho da Graça de Deus. Se manifestou para quem? Olha lá, aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os judeus, entre os gentios. Que mistério era esse que o Evangelho traz? Olha lá, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus tem uma glória. Essa glória não é uma mulher, é esperança, mas não é mulher. Então, a glória de Deus tinha uma esperança. E qual é a esperança? Só aparece isso no Novo Testamento. Cristo morando em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Então Deus ficou esperando para revelar essa verdade todo o Velho Testamento. Ele levantou aquele monte de símbolos, aquela matança de animais, aqueles sacerdotes, toda aquela parafernália de coisas, como símbolos apontando para um futuro. E ele manteve o Evangelho em silêncio todas aquelas gerações passadas. E eles creram em Deus, fizeram coisas maravilhosas. Eles sem nós não puderam ser aperfeiçoados. Deus fez coisa superior a nosso respeito. Agora, quando a igreja surge, Deus começa a revelar o mistério que esteve oculto. Que Deus agora, olha que coisa, Deus agora vem habitar em nós, Cristo em nós. Então Deus tem uma glória, essa glória possui uma esperança, e a esperança é Cristo em nós, o quê? Esperança da glória. Olha que coisa. Então quer dizer, pastor, agora eu estou entendendo. Aquele pessoal da velha aliança não entrou nesse mistério que esteve oculto. Isso foi revelado a Paulo depois da cruz. É justamente isso. Então, que fé que Paulo está dizendo que vem pela pregação e pelo ouvir? A fé neste mistério que é o Evangelho que esteve oculto. Se você chegasse para um judeu no passado e falasse assim, eu sou filho de Deus, Deus mora em mim, eles iam te apedrejar. Quantas vezes eles quiseram matar Jesus apedrejado? Porque Jesus falava, eu conheço o Pai, eu sou filho de Deus. Era uma afronta. Eles tinham aquela visão de Deus, o Deus do monte, do trovão, que matava, uma mancada guilhotina. Agora vem alguém dizer que é filho de Deus, que é igual a Deus. Agora o Evangelho é revelado. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estava oculto tudo isso. Hoje você fala, sou filho de Deus. Volta lá para aquele passado e fala isso na frente do judeu. Ia morrer apedrejado. Então isso tudo esteve oculto dos séculos e das gerações passadas. Agora foi revelado aos seus santos. Quem são os santos? A igreja, somos nós. Cristo vem para dentro de nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Agora olha o que Paulo fala no verso seguinte. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Agora Paulo vai dizer a luta que ele travava para que as pessoas entendessem isso. Gostaria que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja vinculado juntamente em amor, e eles tenham o quê?
toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para quê? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Então o mistério de Deus é Cristo. Então Paulo estava tendo uma luta terrível, trabalhando na pregação, cuidando da igreja, escrevendo carta, para quê? Para que eles tivessem convicção, tivessem entendimento para compreender o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? É Cristo, revelado em cada um de nós, veio morar dentro de cada um de nós. Entende isso? Então, Paulo custou a vida dele, a pregação do Evangelho da graça de Deus, para ele. Então, que fé é essa? Que fé é essa, pastor? É a fé do Evangelho. Vamos lá para Filipenses, Colossenses, Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Volta aí. Então, Filipenses 1, 27. O que Paulo fala? Paulo fala uma fé evangélica. Filipenses 1, 27. Achou? Posso ler? Olha lá. Vivei acima de tudo por modo digno do quê? Do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? É lei? Não, é o Evangelho da graça. Para quê? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, ou referente a vós outros, que vocês estão firmes. Firmes em que? Em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, fé produzida pelo conhecimento do Evangelho, em nada intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso vem da parte de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Vocês têm que viver acima de tudo de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que quando eu for ver vocês, eu saiba que vocês estão juntos, como uma só alma, num só espírito, lutando juntos por uma única fé, a fé evangélica, a fé produzida pelo Evangelho. Por isso a necessidade de estarmos juntos. Você não é obrigado a vir na igreja, mas nós temos que estar juntos com a mesma fé, lutar juntos pela fé evangélica. Entende? Por exemplo, as pessoas me veem lá no YouTube, olha lá o pastor Valdir, mas por trás de mim estão vocês fazem parte, vocês trabalham comigo, eu estou falando, mas vocês me apoiam, trabalham comigo para que essa fé evangélica seja... Tem hora que a gente fala tanto, né? Seja pregada para todo lado, que nem uma metralhadora, graça, né? Entende isso ou não? Para que ela seja expandida. Então, nós não tem essa coisa de individual, eu vim buscar minha bênção, eu quero minha bênção, o resto que se dane. Nós somos um corpo, nós trabalhamos junto, quando ofertamos somos um corpo, somos ligados um no outro. Não sei se você entende isso. Nós fazemos parte um do outro. Quem está no Evangelho da Graça de Deus é uma família, luta com um propósito só. Agora, nem todos são boca. Eu sou a boca. Mas vocês são o braço, as pernas, vocês são os olhos, vocês são a parte do corpo. Por isso que nós temos que lutar pela fé evangélica. Como? Estando juntos, com uma mesma mentalidade, uma mesma fé. Feliz daquele que enxerga isso, agora eu vou brincar, que por uma mudança de horário deixou de vir na igreja. Ouviu o Evangelho da Graça de Deus anos. E agora está na igreja de lei, na velharia, voltou para o passado. Eu vou dormir de manhã, porque de manhã eu tenho uma dificuldade para acordar. Isso é fraqueza. Isso é fraqueza, é prova de quem não entendeu a verdade como tinha que entender. É ou não é? Vocês entendem? Isso é fraqueza. Eu acho que não entenderam nada. Nós estamos juntos, temos um trabalho de corpo para fazer. Eu falo. Fui chamado para falar, mas você me empurra, me ajuda, contribui financeiramente, ajuda para que a gente mantenha esse trabalho. Paulo lutou muito por causa da fé evangélica. E a nossa luta, nós temos uma imensidão de falso evangelho nesse Brasil, sendo pregado dia e noite, rádio e televisão, e poucas vozes que estão pregando o Evangelho da graça de Deus. Poucas vozes. Por isso nosso trabalho é dobrado. Nós não estamos num canal de televisão, nós não estamos numa rádio potente aqui, nós estamos no YouTube, que é uma coisa gloriosa que Deus proveu para o nosso tempo, trabalhando com cuidado para não ferir ninguém,
para trazer o máximo possível de pessoas para ouvir o evangelho da graça de Deus. Isso é lutar junto pela fé evangélica. E em nada intimidado pelos adversários. Os adversários da fé evangélica, da graça de Deus, são muitos, é a maioria. A maioria prende as pessoas nas suas campanhas, nos seus votos, na lei, no judaísmo, no falso evangelho, aprisionam elas, exploram elas financeiramente. Sim ou não? Né? Sim ou não? Né? Você vê alguém que fala assim na televisão, sim ou não? Nesse momento aqui, tem gente que vai sair com agorado dentro da igreja e deixou o seu salário lá para prosperar. E não conhece o evangelho da graça de Deus, porque ela não prega. Nesse momento aqui tem uma mãe que está com um filho drogado, ela está sendo desafiada a dar metade do salário dela no envelope, para o filho ser liberto das drogas. Mas não vai ser, porque Deus não se vende por envelope, nem por metade de salário de ninguém. Como que a gente vai alcançar essas pessoas? É trabalhoso. Nós temos muitos adversários, mas temos alguma intimidação? Não estamos intimidados por nada. Aqui na região não tem um amigo pastor, não tem um amigo. Por quê? Porque eu tinha aquela rádio aqui e eles ouviam o que eu pregava. E eles não gostam dessas coisas que a gente fala. Você pensa que eles não nos assistem na internet? Eles odeiam que você fala isso que eu estou falando, porque isso desmonta o sistema religioso deles. Eles vão falar assim, cuidado, não ouça esse cara aí não, porque é desviado, né? Olha lá, eu encontrei ele no mercado de bermuda e camiseta. Quer que eu vou no mercado o quê? De paletó e gravata? Suado desse jeito? Quer que eu vou lá de sapato de couro? O que tem por um shorts e uma camiseta? Ai, que gostoso. Não é uma delícia sair com uma havaiana no pé assim? Chulezão, você vai com o pé assim à vontade, né? Ah, o pastor Tadeu, eu estou assim mesmo, eu sou livre, não sou escravo de religião. Não deveria falar isso. Qual o problema? Então, o que é lutar juntos? Olha, eu sei que você vai entender isso. Nós estamos juntos. Eu estou ligado a você, você está ligado em mim, nós estamos ligados uns nos outros. Não é, eu vou para a igreja se eu cantar. Se eu não cantar, eu não vou para a igreja. Se eu não tocar, eu não vou porque... se eu não dirigir o louvor, não vou para a igreja. É tudo cego. Quem tem essas coisas na cabeça é tudo cego. Vou mandar o cajado. Tchalabacaia, né? Receba agora. Vou mandar o cajado da lei. Tudo cego. Não vou sentar para cá, porque aquela que senta ali, não vou muito com a cara dela. Aqui na igreja tivemos pessoas que um não olhava para a cara do outro. Não é uma besteira, não sabe o que é o evangelho, o que é a igreja. A igreja não vem aqui para me satisfazer. Eu não venho aqui para cantar a música que eu quero, para fazer da igreja uma casinha, um quartinho meu pessoal. Não, eu venho aqui na igreja para me perder, não me perder no pecado, me perder entre o corpo. Aqui eu me torno um com todos, eu não tenho mais individualidade. Me torno um, trabalhamos juntos, andamos juntos, cremos juntos. Isso é lutar pela fé evangélica. E não aceitar nenhuma falsa doutrina, nenhum engano que venha de lugar nenhum. Não vai entrar a lei e o evangelho falso, não vai entrar. Então Paulo fala, vamos ler mais um pouquinho, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E as oposições? Em nada intimidado pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para nós é de salvação. Isso vem da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. E ele vai dissertando. E para nós terminarmos, vamos voltar lá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Então, que fé é essa que Paulo prega? Olha lá. Versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Abra aí a sua Bíblia. Eu gosto que as pessoas abram a Bíblia. Folhem a Bíblia. Conheçam a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, tudo direitinho. Então, o que Paulo fala em Romanos? Nós já falamos isso no começo do ano. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que Paulo fala que o Evangelho é?
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é um poder de Deus que salva. Esse poder não chega para mim tremer, ficar bufando, sapateando. Ô glória, ô glória, ô glória. Você fica, ô glória, 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 glória. Parece um papagaio engasgado. Não é isso o poder de Deus. Isso é palhaçada. O poder de Deus é um conhecimento. Ih, eu falei, fui agressivo, hein? Eles vão me perdoar. Se não perdoar, não estou nem aí. Né? O poder de Deus é um conhecimento que vem na tua mente, no teu coração e te salva, te liberta. É um conhecimento. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora, o que eu encontro no Evangelho? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho como? De fé em fé. Como está escrito, o justo, aquele que foi justificado, vai viver como? Pela fé. Então a sua vida espiritual vai ser aquilo que você acredita no Evangelho, que é o poder de Deus. Se você acredita que não perde a salvação, a tua vida é assim. Se você acredita que foi liberto do império das trevas, a tua vida é assim. Se você acredita que é um filho de Deus, a tua vida é assim. Se você acredita que nenhuma macumba, inveja, olho gordo, diabo, tudo isso acabou na cruz, a sua vida é assim. Se você acredita que é reconciliado, sua vida é assim. Se você acredita que o poder de Deus está na tua vida, a tua vida é assim. Essa é a nossa fé. O justo não vai viver por fé pendurado na fé dos outros. As pessoas querem pessoas que acreditam por elas para resolver os problemas delas. Por isso que existem esses falsos apóstolos, mentirosos, essas igrejas enches. Por quê? Porque eles falam assim, não precisa ter fé não, vem que a sua vida vai ser resolvida com a minha própria fé. Eles querem crer, eles são os máximos. Então vai aquele monte de gente coitada pegar carona na fé dos apóstolos, dos reveladores e ficam escravas por eles. Não. No Evangelho da Graça, cada um tem que crer por si mesmo, e para crer tem que conhecer que o Evangelho é o poder de Deus, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento. Não é diferente? Então, que fé, pastor, que Paulo está dizendo lá? Vamos voltar, Romanos, capítulo 10, 16 e 17, para nós terminarmos onde começamos. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou? E eu faço essa pergunta. Quem que acredita nesse Evangelho da graça de Deus? Olha bem, você deve ter familiares cristãos. Chega para ele, fala, eles estão lá 30 anos na igreja, fala do Evangelho da graça, eles estão lá dando glória, e nunca aprenderam sobre o Evangelho da graça de Deus, estão lá há anos. Amigos seus que estão debaixo de igreja de lei, fala do Evangelho para eles, eles vão olhar para você e dizer, não é bem assim. Eles não acreditam que foram libertos do império das trevas, que foram salvos e que não se perde mais a salvação. Cristo garante. Eles não acreditam, eles estão sempre acuados, desconfiados, com medo de perder a salvação. Não tem nem certeza se são salvos. Então quem é que está acreditando? Essa é a pergunta. Quem é que está acreditando? Quem está enxergando isso que está aqui, diante dos nossos olhos? Quem é que está crendo? Uma minoria. Sinto em dizer, mas é uma minoria. Então vamos de novo. Vamos ler o verso 16 e 17. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim a fé vem. Como que a fé vem, e a fé vem pelo ouvir ou pela pregação, pela palavra de Cristo. Então como é que essa fé do Evangelho vem? Começo a ouvir o Evangelho da graça de Deus, no começo eu não entendo direito. Eu olho para dentro de mim, tem tanto evangelho falso, de onde eu passei, de onde eu comecei. Entende? Tem um tumulto de informações que desagregam o meu coração. Aí eu vou ouvindo sobre a graça de Deus, mas eu aprendi que sempre era por obras. Aí começa o conflito. Aí eu vou aprendendo que eu venho de uma igreja que só falava de diabo, 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 demônio, 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 diabo, diabo, libertação, libertação, maldição, maldição. Aí eu chego e começo a ouvir, foi liberto do império das trevas. Então vem um conflito dentro de mim, vem um jogo de forças dentro de mim. Porque eu não acreditava que era liberto do império das trevas. Vivi anos escravizados pelo falso evangelho. Agora vem alguém e fala que eu já fui liberto, não preciso de culto de libertação. É um conflito na mente.
Mas a verdade prevalece sobre a mentira. Então, se eu começar a ouvir e ouvindo, como que a fé vem ouvir e ouvindo? 1 ano, 2, 3, pela experiência, para uma pessoa estar clara no Evangelho da Graça de Deus, se ela tiver ouvidos, é de 5 anos para cima, ouvindo, para ser liberta de todo falso evangelho que foi posto no coração dela no passado. Se ela é um crente novinho, aceitou Jesus, já entrou numa igreja que fala da graça, ela tem um período mais curto para entender, mas se ela ficou 30 anos na velharia, até ela chegar no ponto, é uns 5, 6 anos, as fortalezas estão lá, o glória errado está lá, o demônio, né? Você entende? Para limpar a cabeça dela é uns 5, 6 anos daí para frente. É por isso que eles veem no Evangelho da Graça, eles não gostam, é uma linguagem estranha, né? Ah, esse negócio já foi liberto. Não, eu vou pegar minha rosinha que eu deixei lá em casa da igreja, do reino de Deus. Ai, aquilo é sagrado. Eu peguei um olhinho, aquele que canta, estou seguindo a Jesus Cristo, peguei um olhinho, é santo, Ave Maria. Ah, só falta falar Ave Maria cheia de graça. Eles adoram essas coisas. Agora eu não preciso de nada disso. Ai, meu santinho, né? Ai, minha aguinha orada, minha aguinha do... Não, isso aqui é celular. Ai, minha aguinha do Rio Jordão, eu gosto tanto. Eu vou lá, pego um frasquinho que eles falam que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Quem é que fala assim dos cariocas, né? Você entende o que eu estou falando. É o sangue de Jesus. Aí eu venho, passo nos umbrais da porta. Ai, eu vejo minha porta toda manchada de sangue de Jesus. Aí eu vou dormir tranquilo. Mas sabe o que acontece? De repente eu escuto um gato no telhado. Está amarrado, o diabo está tentando entrar pelo telhado. Ai, o sangue. Vou pegar outro frasquinho. Até limpar a cabeça da pessoa. Tem pessoas que olham nos olhos, eu falo a verdade para elas, elas olham para mim, parece que elas não têm retina, tem uma coisa preta lá atrás. Ela olha assim, Você vê a pessoa quando está meio abobada, assim, você fala assim, parece que ela está bobada. Eu falei, meu Deus, eu falei isso, a maior verdade. Ela está assim, não entendeu nada. É inacreditável. Então, que fé é essa que vem pelo ouvir? Eu vou ouvindo o Evangelho. Lembra quando você começou no Evangelho da Graça de Deus? Não entendia muita coisa. Você permaneceu. Hoje está com a mente livre, está com uma compreensão maior, está enxergando coisas mais profundas e está enxergando que saiu de um falso evangelho amargo. Não está enxergando? Então a fé vem, eu vou ouvindo. Eu tenho que ter um período que eu vou sentar para ouvir, não queira fazer nada antes do tempo que atrapalha. Primeiro amadurece, nenhuma árvore vai produzir fruto se não amadureceu. Só uma árvore madura dá fruto. Uma boa jabuticabeira demora 10 anos para dar jabuticaba, tem que ficar 10 anos parada no mesmo lugar. Um abacateiro demora uns 10 para dar abacate. Bom, agora eles têm uns adubos lá que o abacate em pouco tempo já está dando abacate. Mas imagine você pega um abacate de quase 1 quilo, quantos anos? O abacateiro ficou plantado ali para ter forças para produzir fruto. Por isso que no Evangelho da Graça de Deus tem que ter um tempo para aprender, para se limpar, né? É um tempo de descarrego do velho e falso Evangelho, sem unção de nada. Para criar braços fortes, uma mentalidade sadia, uma compreensão forte, para poder ser um reprodutor de outras pessoas que vão acreditar no Evangelho da Graça de Deus. Então olha o trabalho, vocês entendem o trabalho. Senhor, aqui lá em casa me dá uma agonia no estômago. Eu falo, meu Deus, preciso falar essas coisas, mas como é que eu faço para aquilo lá doer? Alguém precisava falar para umas 100 mil. Uma vez alguém ouvindo isso, 100 mil pessoas, eu acredito que 1/3 iria acreditar. Acredito. Deixa eu ficar quieto aqui. Hoje eu estou agitado, né? É que isso é tão lindo para mim. Isso é tão lindo. Hoje eu acordei umas... Posso falar? Vocês vão ter paciência? Tem um vizinho, umas 3 casas lá que enche a cara. Eles estavam torcendo para São Paulo perdeu lá, mas eles já estavam todos naquela altura. 2 horas da manhã, não sei se ele pôs a mulher para fora. Gente, aí a mulher falava, batia na porta, falava, bum, bum, essa casa não é sua. Ficou lá uns 15 minutos gritando, aí eu acordei, 2h30 da manhã. Como eu estou meio velho, né?
Já acordei descansado. Aí umas 4h30 eu já estava aqui pensando nisso, falando assim, eu vou ver aqueles irmãos, eu vou falar isso, eu vou falar isso, ai meu Deus, eles precisam compreender. É outra coisa o Evangelho da Graça de Deus, é a coisa mais linda, magnífica, inteligente que existe. Então qual é essa fé? Vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? O Evangelho da Graça de Deus. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer a oração. Feche os seus olhos e vamos pedir a mesma coisa. Ó Deus glorioso, que as pessoas entendam isso, que nós cresçamos nesse conhecimento, que aqueles da internet recebam essa palavra e o fruto amadureça. Nós não estamos atrás de ouro, prata, de bem-estar, correndo atrás dos nossos próprios interesses. O que nos move é que as pessoas compreendam o que é o Evangelho da Graça de Deus. Assim, abra o entendimento de todos quantos o Senhor permitir que essa palavra chegue até lá. Abra o entendimento do angustiado, daquele que está debaixo de lei, daquele que foi explorado no falso evangelho, daquele que tem aquelas fortalezas na mente, os temores, que eles venham entender a verdade revelada no Evangelho da Graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém.